Um idoso professor de arte encontra uma jovem vendendo pinturas que parecem ter sido feitas por sua esposa desaparecida. Mas quando ele descobre a verdade por trás de cada pincelada, sua vida dá uma guinada inesperada que o levará a enfrentar segredos do passado que ele nunca imaginou. Antônio caminhava lentamente entre as barracas da feira de artesanato, local que visitava religiosamente todos os domingos. Era um ritual quase sagrado para ele, uma forma de se sentir conectado ao mundo depois de tantos anos de solidão. Ao seu redor, a agitação das pessoas misturava-se ao suave aroma do café moído na hora e às notas de um violão distante. Seus olhos perdiam-se entre as pinturas e esculturas, procurando, talvez inconscientemente, algo que o lembrasse de tempos passados. De repente, algo chamou sua atenção. Um conjunto de pinturas que lhe parecia quase familiar. Aproximou-se lentamente, sentindo um nó no estômago ao reconhecer em cada golpe o estilo característico de Laura, sua esposa desaparecida. As pinceladas eram suaves, mas cheias de emoção. As cores intensas, cheias de vida e nostalgia, tal como recordava as obras de Laura. Não poderia ser uma coincidência. Olhando para cima, ele viu uma jovem atrás da barraca, arrumando cuidadosamente as pinturas. Ela parecia concentrada, as mãos movendo-se delicadamente enquanto arrumava uma pintura, como se cada peça fosse um fragmento de algo maior e mais precioso. Antônio não pôde deixar de sentir uma estranha mistura de curiosidade e medo, mas se conteve. Algo dentro dele lhe dizia que não deveria se aproximar dela imediatamente, que um passo errado poderia quebrar a frágil conexão que parecia estar surgindo. A jovem ergueu os olhos e deu-lhe um sorriso educado, sem perceber o turbilhão de emoções que agitava o coração do velho. Antônio sentiu vontade de conversar com ela, de perguntar como ela havia dominado aquele estilo que tanto lhe lembrava Laura. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e tudo o que ele pôde fazer foi observar, surpreso e confuso, aquele estranho sentimento de nostalgia e possibilidade tomar conta dele. Na semana seguinte, Antônio voltou ao mercado, a curiosidade transformada em uma necessidade quase urgente de entender quem era aquela jovem e como ela havia aprendido um estilo tão parecido com o de Laura. Ele caminhou entre as barracas com um passo lento, mas determinado, seu olhar procurando o local exato onde havia visto as pinturas na última vez. Lá estava ela, Mariana, ocupada colocando seus trabalhos com o mesmo cuidado que havia notado na semana passada. Antônio respirou fundo e, controlando o nervosismo, aproximou-se da cabine com atitude descontraída, tentando não revelar seu real interesse. Ela olhou para uma pintura em particular, uma cena campestre em tons quentes, tão parecida com uma que Laura pintara anos atrás. "Posso perguntar sobre suas pinturas?" ele disse, tentando manter seu tom casual. Mariana olhou para ele com um misto de gentileza e cautela, como se estivesse acostumada a responder perguntas sobre seu trabalho, mas também mantendo certa distância de curiosos. Traduzido do espanhol para o português, onlinedoctranslator.com. "Claro", ele respondeu com um leve sorriso. "Pinto cenas que me transmitem paz. Acho que é a minha maneira de expressar o que tenho dentro de mim." Antônio assentiu, captando a reserva discreta em suas palavras. Ele decidiu continuar com cautela. "É curioso, sabe? Há algum tempo conheci um artista que pintava de forma muito semelhante." Ele parou, esperando alguma reação dela. Mariana franziu a testa ligeiramente, uma centelha de desconforto nos olhos. Ele parecia analisar cada palavra de Antônio, como se tentasse decifrar se havia algo mais em seu comentário. "Deve ser coincidência", disse ele, encolhendo os ombros e desviando o olhar para outro cliente que se aproximava. Antônio sentiu uma pequena pontada de decepção quando a conversa se desvaneceu. Ele percebeu que, naquele momento, suas perguntas só haviam aumentado a desconfiança da jovem. No entanto, algo dentro de si lhe dizia que ele estava no caminho certo, mesmo que o progresso fosse lento. Mariana continuou atendendo o novo cliente, deixando Antônio ali, no meio do mercado, com seus pensamentos e aquela sensação perturbadora de estar prestes a descobrir algo importante, embora sem saber exatamente o que.
De volta ao pequeno escritório, Antônio não parava de pensar no breve encontro com Mariana. A forma como ela respondera às suas perguntas, com cautela e reserva, lembrou-lhe os primeiros anos com Laura, quando ela também tinha receio de demonstrar as suas emoções a alguém. Naquele dia, o estúdio estava em silêncio, mas o ar parecia carregado de lembranças. Antônio pegou um álbum de fotos antigo, coberto de poeira e cuidadosamente guardado numa prateleira alta. Ele sentou-se perto da janela, permitindo que a luz suave da tarde iluminasse imagens de uma vida que não existia mais. Ele virou as páginas lentamente, como se temesse que o peso dessas lembranças fosse muito grande. Lá estava Laura, sorrindo em uma de suas primeiras exposições, os olhos brilhando com a mesma paixão que sempre colocou em suas pinturas. Antônio sentiu um misto de saudade e dor ao relembrar aqueles momentos, mas também um conforto inexplicável. Ele folheou o álbum em busca de respostas, algo que explicasse por que, tantos anos depois, ele sentiu que o espírito de Laura voltava para ele através de uma jovem desconhecida. De repente, lembrou-se do caderno de desenho de Laura. Era um caderno velho com capas gastas, onde ela anotava ideias para futuras pinturas, pensamentos soltos e alguns segredos que nunca compartilhou. Antônio tirou-o da prateleira e abriu-o com as mãos trêmulas. Seus dedos percorreram as linhas, as palavras que Laura havia deixado ali, como se fossem uma mensagem escondida. Cada página estava repleta de traços soltos, ideias semi-desenvolvidas, paisagens e figuras que pareciam fragmentos de um mundo interior que ele mal conseguia compreender. Antônio sentiu como as dúvidas o consumiam. Havia algo na vida de Laura que ele nunca soube? Algum detalhe que explicasse o estilo de Mariana e sua estranha ligação com aquela mulher que tanto amava? À medida que o sol se punha, o ateliê se encheu de sombras e Antônio sentiu-se cercado pela presença de Laura. Decidiu que precisava voltar ao mercado, que precisava conversar novamente com Mariana, mesmo que suas perguntas permanecessem sem resposta. Aquela jovem e sua arte eram a única pista que ele tinha para desvendar o mistério de Laura, e ele não podia deixá-la escapar. Com o caderno ainda nas mãos, Antônio prometeu a si mesmo que buscaria a verdade, mesmo que isso significasse abrir feridas que estavam adormecidas há anos. Ele guardou cuidadosamente o caderno, como se fosse um talismã que o conectasse a algo mais profundo, e se preparou para voltar ao mercado na próxima semana, determinado a descobrir mais sobre a enigmática jovem que o levara de volta às suas melhores lembranças. Na semana seguinte, Antônio chegou ao mercado ainda mais cedo do que de costume. A inquietação e a necessidade de respostas mantiveram-no acordado durante várias noites, revendo continuamente as palavras que iria partilhar com Mariana. Ele havia decidido ser mais direto, embora ainda hesitasse em como abordar uma verdade que nem ele mesmo entendia totalmente. Mariana estava no mesmo lugar, organizando suas pinturas com a mesma calma que Antônio já começava a reconhecer nela. Ao vê-lo se aproximar, ela sorriu levemente, mas seus olhos traíam um leve desconforto, como se soubesse que esse encontro não seria acidental. "Olá de novo", Antônio cumprimentou, tentando parecer despreocupado. "Você se importa se conversarmos um pouco?" Mariana assentiu com um leve gesto. Embora ela não tenha dito isso, ela parecia intrigada com o homem mais velho que a visitava todas as semanas. Antônio respirou fundo e, sem rodeios, ousou perguntar: "Diga-me, onde você aprendeu a pintar assim? Alguém te ensinou?" A jovem pareceu hesitar por um momento, como se ponderasse a resposta. Por fim, ele respondeu calmamente, num tom que denotava um misto de melancolia e orgulho: "Minha mãe era artista, nunca a conheci, mas me ensinaram que ela era muito talentosa. Tudo o que sei sobre ela está em minhas pinturas." Antônio sentiu como se o mundo parasse por um momento. A informação que Mariana acabara de compartilhar o surpreendeu, mas ele se forçou a manter a calma. Ele não queria mostrar o turbilhão de emoções que agitavam dentro dele. Era quase impossível, mas algo em seu coração lhe dizia que aquela jovem poderia ser filha de Laura, a filha que ele desconhecia. "Me desculpe se fiz você se sentir desconfortável", continuou Antônio, suavizando o tom. "É que conheci uma mulher que pintava de maneira parecida. Ela também era uma artista incrível,
Mariana olhou para ele com curiosidade, mas sem deixar de lado a desconfiança natural. Realmente? Ele perguntou, suas palavras quase um sussurro. Sim. Antônio tentou parecer casual, embora sentisse que cada palavra o aproximava de uma verdade que ele não sabia se estava pronto para aceitar. Você sabe mais alguma coisa sobre sua mãe? Por que você não a conheceu? A jovem olhou para baixo, brincando nervosamente com os pincéis sobre a mesa. Ela parecia hesitante, como se reviver aquelas memórias fosse doloroso. Minha mãe desapareceu quando eu era bem pequeno. Meus avós me criaram e não falavam muito sobre ela. Só sei que ela foi uma mulher especial e que me deixou isso, o dom da pintura. Antônio sentiu um nó na garganta ao ouvi-la. A possibilidade de Mariana ser filha de Laura parecia cada vez mais real, mas ela ainda não ousava revelá-lo. Ele temia que a verdade fosse esmagadora demais para ela e para ele. Sinto muito por ser tão curioso, disse ele finalmente. Eu não gostaria de fazer você se lembrar de coisas dolorosas. Mariana deu-lhe um sorriso triste, quase resignado. Tudo bem. É estranho, mas tenho vontade de falar sobre ela com alguém. De alguma forma me aproxima dela. Antônio assentiu, contendo suas emoções. Eu sabia que a revelação estava próxima, mas também entendi que ainda não era hora de compartilhar tudo o que estava descobrindo. Por enquanto, a conversa com Mariana tinha sido suficiente para manter viva a esperança de que, na sua busca, ele estivesse mais perto do reencontro com Laura do que alguma vez imaginara. Naquela mesma tarde, ao voltar para casa, Antônio sentiu-se compelido a vasculhar os cantos esquecidos de sua casa, como se uma voz lhe sussurrasse que ali encontraria respostas. Subiu até o sótão, um lugar cheio de caixas empoeiradas e lembranças presas no tempo. Entre objetos cobertos de teias de aranha, encontrou uma caixa que pertencia a Laura, intocada desde o seu desaparecimento. Ao abri-lo, descobriu um diário antigo, com capas gastas e páginas amareladas. Antônio nunca o tinha visto. Parecia um livro de confissões privadas que Laura guardava zelosamente. Suas mãos tremiam ao virar as primeiras páginas, onde anotava com caligrafia apressada pensamentos que pareciam turvos, cheios de preocupações e segredos não revelados. Em um dos registros, Laura mencionou um período difícil de sua vida, um momento em que temia que o passado pudesse alcançá-la, e pior ainda, colocar sua filha em perigo. Antônio sentiu um arrepio. Teria Laura desaparecido não apenas por motivos pessoais, mas para proteger outra pessoa? Cada palavra do diário parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele estava apenas começando a entender. As últimas páginas continham frases cheias de angústia. Laura escreveu sobre seu amor incondicional pela filha e a dor de se distanciar dela, mas nunca deixou claro por que foi forçada a fazê-lo. No entanto, suas palavras revelaram um desejo oculto de voltar um dia, uma esperança de que o destino lhe permitiria se reunir com a filha que tanto amava. Antônio fechou o diário, impressionado com a intensidade daqueles pensamentos. Dentro dele, um misto de tristeza e determinação começou a crescer. Ele entendia agora que Laura carregava um fardo muito mais pesado do que ele imaginava e que, de alguma forma, o seu desaparecimento foi um ato de amor e sacrifício. Ele decidiu que deveria continuar sua busca pela verdade. Mariana merecia conhecer sua história e sentiu a responsabilidade de juntar as peças desse doloroso quebra-cabeça. Ele guardava o diário em lugar seguro, como se mantê-lo por perto lhe desse forças para enfrentar o que estava por vir. Ao descer do sótão, Antônio sabia que nada seria igual depois dessa revelação. Ele estava pronto para superar as lembranças e a dor, disposto a enfrentar o passado em nome de Laura e da jovem que poderia ser sua filha. No domingo seguinte, Antônio voltou ao mercado, sentindo que desta vez teria que romper o véu de incerteza que cobria seu relacionamento com Mariana. Ao vê-la, ele se aproximou com uma expressão mais decidida, embora tivesse cuidado com cada palavra que ia dizer a ela. Ele sabia que precisava ser honesto, mas também delicado. Mariana cumprimentou-o com um sorriso cauteloso, como se pressentisse que aquela conversa seria diferente das anteriores. Mariana, estive pensando muito no que você me contou sobre sua mãe, disse Antônio com voz suave, tentando esconder o tremor nas mãos.
Conheci uma mulher que compartilhava o mesmo amor pela arte. Ele até teve uma filha. Mariana olhou para ele com os olhos arregalados, como se suas palavras fossem peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar em sua mente. Você acha... Ele hesitou procurando as palavras. Você acha que aquela mulher era minha mãe? Antônio assentiu lentamente, observando um misto de surpresa e medo aparecer no rosto da jovem. Ele não sabia como expressar a verdade para ela de uma forma que não fosse avassaladora, mas também entendia que aquele era o momento que ele estava esperando. Não tenho muita certeza, mas há muitas coincidências. Tenho fotos, lembranças. Se quiser, podemos ver juntos. Mariana assentiu silenciosamente, lutando para processar a informação. Antônio tirou do bolso uma pequena foto de Laura, que trouxera naquele dia, antecipando a possibilidade de mostrar a Mariana o rosto de sua mãe. Ele entregou-lhe a foto com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Mariana pegou e, ao olhar a imagem, sentiu uma conexão imediata. Os traços familiares, a expressão serena, era como se reconhecesse algo naquela mulher, embora nunca a tivesse visto antes. Não sei o que dizer, Mariana murmurou com os olhos cheios de emoção. Toda a minha vida imaginei como ela seria, mas nunca pensei que encontraria alguém que a conhecesse. Antônio assentiu, compartilhando silenciosamente o peso daquela emoção. Ela entendeu o que significava para Mariana ter diante de si uma imagem que representava tanto amor e dor. Eles passaram os minutos seguintes em conversa calma e sincera, compartilhando lembranças e pequenos detalhes. Antônio lhe contou sobre a paixão de Laura pela arte, sua risada contagiante e o jeito como ela se perdia em suas pinturas. Mariana, por sua vez, confessou que sempre sentiu um vazio, uma ausência inexplicável que agora começava a fazer sentido. Ambos sentiram que aquela conversa lhes permitiu reviver Laura de uma forma que nunca imaginaram ser possível. Embora a certeza ainda não fosse completa, o vínculo que os unia começou a tomar forma e ambos sentiram que estavam no limiar de uma revelação maior, um reencontro entre duas almas marcadas pelo mesmo amor. Decidido a aprofundar a história de Laura, Antônio passou os dias seguintes revendo todos os objetos que ela havia deixado. Ele revisou cada esboço, cada nota, procurando algo que pudesse esclarecer melhor os motivos de seu desaparecimento. Foi então que, ao abrir um dos cadernos antigos de Laura, encontrou uma carta cuidadosamente dobrada e escondida entre as páginas. A carta foi endereçada a alguém muito especial, para minha filha. Antônio sentiu o coração bater forte ao ler as primeiras linhas. A caligrafia de Laura, embora trêmula, manteve a delicadeza habitual. Era evidente que ele havia escrito aquelas palavras num momento de angústia, como se quisesse deixar uma mensagem crucial, uma explicação que nunca chegou ao destinatário pretendido. Na carta, Laura confessou temer pela segurança da filha e falou sobre uma situação que a obrigou a tomar uma decisão drástica. Aparentemente, alguns membros da sua família estiveram envolvidos em graves problemas, conflitos que ameaçavam afetá-la e, sobretudo, a sua filha. Em cada linha era possível sentir a dor de uma mãe que escolheu proteger a filha a qualquer custo, mesmo que isso significasse desaparecer de sua vida. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar, escreveu Laura na última página. Espero que um dia você possa me perdoar e entender que fiz isso por amor. Não foi uma decisão fácil, mas senti que era a única maneira de lhe dar uma vida livre de sombras. Antônio fechou a carta com cuidado, os olhos úmidos ao imaginar o fardo que Laura carregara em silêncio. Sem perder mais tempo, decidiu levar a carta ao mercado no próximo domingo para a partilhar com Mariana. Ela sabia que esta carta poderia dar à jovem uma visão diferente da sua mãe, permitindo-lhe compreender que o seu desaparecimento não foi um abandono, mas um ato de amor e sacrifício. Ao chegar ao mercado e ver Mariana, percebeu que ela parecia mais serena, como se a conversa da semana anterior tivesse lhe dado um pouco de paz. Antônio se aproximou com a carta em mãos e, após trocar algumas palavras, explicou o que havia encontrado. Mariana pegou-o com as mãos trêmulas e, enquanto lia, um misto de espanto e emoção se refletia em seu rosto. As palavras da mãe ecoaram em cada linha, e Mariana sentiu como se uma parte do seu passado
que estava escondido fosse finalmente revelada. Ao terminar a leitura, seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, mas de uma espécie de alívio que só alguém com o coração ferido poderia compreender. Ela não me deixou por vontade própria, murmurou Mariana, com a voz embargada. Sempre pensei que ele não queria ficar, mas agora sei que ele me amava. Antônio assentiu, compartilhando silenciosamente aquele momento íntimo. Ela sabia que aquela carta era a peça que Mariana precisava para completar o quebra-cabeça da sua vida. Porém, ele também entendeu que essa descoberta abriria novas feridas que os dois teriam que curar juntos. Vários minutos se passaram em profundo silêncio, um silêncio cheio de compreensão e conexão. Ambos sabiam que aquele momento marcaria um antes e um depois em suas vidas, e que a partir de agora, o caminho que começaram a percorrer juntos os levaria a novas verdades sobre Laura e o amor que ainda os unia a ela. Com a carta ainda fresca na memória, Mariana e Antônio iniciaram uma busca compartilhada por respostas. Eles decidiram investigar o passado de Laura, investigando as memórias de quem a conheceu e os segredos que ela havia deixado escondidos. Aos poucos, descobriram que alguns membros da família de Laura estavam envolvidos em uma disputa acirrada que mudou para sempre o curso de sua vida. Através de velhos conhecidos e documentos esquecidos, souberam que Laura sofria pressões de familiares que não partilhavam dos seus ideais, pessoas que viam a sua arte e o seu espírito livre como uma ameaça à reputação da família. Laura era uma mulher forte e determinada, mas aquela situação a levou a uma encruzilhada. Proteger a filha de uma família que não a aceitaria ou correria o risco de perdê-la. Mariana ouviu com um misto de tristeza e compreensão, enquanto Antônio contava cada detalhe que conseguia descobrir. Embora a dor fosse evidente, ele também sentiu uma paz desconhecida ao compreender que sua mãe havia feito todo o possível para lhe proporcionar uma vida segura, livre de conflitos e ressentimentos. Agora entendo por que ele nunca falou da família, murmurou Mariana um dia, enquanto folheavam alguns papéis antigos. Talvez eu quisesse me proteger de uma história que considerava sombria demais para levar em minha vida. Antônio assentiu, sentindo o peso das palavras de Mariana. Ele percebeu que Laura tinha sido uma mulher presa entre seus princípios e o desejo de proteger aqueles que amava. Embora a decisão de ir embora tivesse sido dolorosa, ambos agora entendiam que tinha sido, em essência, um ato de amor. Para Mariana, cada descoberta era mais um passo na reconciliação com o seu passado. Ela estava começando a ver a mãe não como uma figura ausente, mas como uma mulher corajosa que enfrentou as adversidades da melhor maneira que sabia. Embora o vazio ainda existisse, a compreensão ajudou-a a curar-se, a aceitar a história que a formou sem culpar ninguém. Ela realmente não teve escolha, não é? Perguntou Mariana, buscando a confirmação de Antônio. Acho que ele fez o melhor que pôde com as circunstâncias em que vivia, respondeu Antônio suavemente. O sacrifício que ele fez foi para proteger você, para garantir que sua vida fosse diferente da dele. Mariana assentiu silenciosamente, sentindo como a figura da mãe ganhava vida dentro dela, não como uma ausência, mas como uma presença que a guiava e protegia à distância. Essa revelação, embora dolorosa, deu-lhe forças para seguir em frente. Ambos sabiam que o caminho da descoberta não havia terminado, mas sentiram que, aos poucos, as sombras que cobriam a vida de Laura foram se dissolvendo, permitindo-lhes ver com clareza o amor e o sacrifício que ela havia deixado como legado. Após dias de conversas e descobertas, Antônio convidou Mariana para seu ateliê, local onde Laura pintava. Apesar dos anos, o ateliê ainda estava repleto de obras de Laura, cuidadosamente guardadas, como se Antônio tivesse preservado cada quadro para algum momento especial. Agora ele sabia que esse momento havia chegado. Mariana olhou em volta, maravilhada e emocionada. As paredes estavam cobertas de pinturas, nas quais ele reconhecia o estilo que tentara imitar durante toda a vida. Era como se ela visse, pela primeira vez, o verdadeiro legado da mãe. As cores vibrantes, as figuras etéreas e as paisagens nostálgicas pareciam falar com ela a partir da tela, contando-lhe histórias de uma vida que ela nunca conheceu, mas à qual se sentia profundamente ligada. É incrível,
sussurrou Mariana, tocando delicadamente a moldura de uma pintura que representava um campo ao pôr do sol, cheio de tons dourados e alaranjados. Era como se, naquele momento, Laura estivesse ali, guiando-a. Antônio a observava em silêncio, permitindo que Mariana explorasse cada canto do ateliê e descobrisse a mãe a cada pincelada. Para ele, ver Mariana ali foi como fechar um ciclo, como se, finalmente, o ateliê recuperasse o sentido original. Laura sempre disse que a arte era a forma de eternizar o amor, disse Antônio com voz suave, aproximando-se de uma pintura que ele mesmo ajudara a emoldurar anos atrás. Acho que nesses trabalhos ela deixou uma parte dela, e agora essa parte também é sua. Mariana assentiu, sentindo uma ligação inexplicável com cada obra. Ele sentiu que, através daquelas pinturas, poderia conhecer a alma da sua mãe, compreender as suas emoções, as suas lutas, a sua paixão pela arte. Era como se Laura finalmente compartilhasse com ela os segredos que o tempo havia enterrado. Após vários minutos de silêncio reverente, Mariana voltou-se para Antônio. Quero continuar o seu legado, disse ele com determinação. Quero manter viva a sua arte, para que a sua história não termine aqui. Antônio sorriu, vendo nos olhos de Mariana o mesmo brilho que vira em Laura anos atrás. Ele sabia que a jovem não estava apenas disposta a homenagear a mãe, mas também a encontrar o seu próprio caminho no mundo da arte. Você tem o talento dele e algo ainda mais valioso. Você tem o desejo de manter viva a memória dele. Antônio pegou um pincel e entregou-lhe, como se estivesse passando uma tocha que esperou a vida inteira para entregar. Faça do seu jeito, mas nunca esqueça que a arte é uma forma de expressar o que carregamos dentro de nós. Mariana aceitou o pincel, sentindo o peso da herança da mãe cair suavemente sobre seus ombros. Naquele instante, ela percebeu que não estava apenas encontrando Laura naquelas pinturas, mas também descobrindo quem ela mesma era. E nessa descoberta ela sentiu sua ligação com Antônio se fortalecer, unindo duas vidas marcadas pelo amor e pela perda. Com o ateliê de Laura revitalizado, Antônio e Mariana decidiram que não seria apenas um espaço de lembranças, mas um lugar onde a arte de Laura pudesse inspirar outras pessoas. Antônio, com uma nova centelha no coração, começou a dar aulas de arte no mercado, unindo a paixão pelo ensino ao legado que ele e Mariana reconstruíram. Ele convidou Mariana para se juntar a ele nessa missão e juntos transformaram o ateliê em um cantinho especial, onde puderam compartilhar a história de Laura e sua arte com a comunidade. No primeiro dia de aulas, o estúdio encheu-se de crianças e adultos, curiosos e entusiasmados, atraídos pela energia daquele espaço. Antônio iniciou a aula mostrando algumas obras de Laura, descrevendo como cada pincelada refletia suas emoções e sua profunda conexão com a vida. Mariana, ao seu lado, sentiu orgulho de compartilhar aquele legado, sentindo que cada palavra de Antônio aproximava os presentes do espírito de sua mãe. À medida que ensinavam, Antônio percebia como Mariana desabrochava a cada sessão, trazendo estilo e paixão próprios, transformando o legado de Laura em algo vivo e dinâmico. Mariana também compartilhou seu processo criativo, mostrando aos alunos como a arte pode ser um meio de curar, de expressar o que as palavras não conseguem captar. Para ela, foi um reencontro constante com a mãe, uma forma de homenageá-la e seguir seu próprio caminho. A comunidade logo começou a ver o ateliê como um lugar especial. Alguns vieram não só para aprender técnicas de pintura, mas também para ouvir as histórias por trás de cada pintura, para se conectar com o amor que foi capturado em cada obra. Antônio e Mariana criaram um espaço onde cada pessoa que chegasse pudesse se sentir parte de algo maior, como se a arte de Laura tivesse se tornado uma forma de unir todos aqueles que a apreciavam. Ao final de uma das aulas, um jovem se aproximou de Antônio e Mariana, emocionado com a história que contaram. Ele agradeceu por abrirem as portas do seu mundo e permitirem que ele visse a arte como mais do que apenas cores em uma tela. Para ele, cada quadro era um convite à descoberta de uma história, de uma vida, e contou-lhes que o estudo de Laura tinha dado um novo sentido à sua busca pessoal. Naquela noite, ao fecharem o estúdio após um dia cheio de risadas e criação,
Antônio e Mariana se entreolharam em silêncio, entendendo que haviam encontrado um novo propósito em suas vidas. Embora Laura já não estivesse fisicamente com eles, a sua presença os uniu, dando-lhes forças e renovando as esperanças para o futuro. Obrigada por me permitir conhecê-la através de você, Antônio. Mariana disse com sinceridade, pegando sua mão. E obrigado por me devolver a alegria de ensinar e me sentir vivo novamente. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Laura ficaria orgulhosa do que criamos juntos. Ambos compreenderam que o caminho da descoberta e da cura nunca terminava verdadeiramente, mas sabiam que agora tinham um espaço onde podiam refugiar-se, relembrar e celebrar Laura. E ao mesmo tempo, aquele lugar tornou-se um símbolo de esperança e renovação. Um testemunho de como o amor e a arte podem curar até as feridas mais profundas. Laura sempre disse que a arte era a forma de eternizar o amor, disse Antônio com voz suave, aproximando-se de uma pintura que ele mesmo ajudara a emoldurar anos atrás. Acho que nesses trabalhos ela deixou uma parte dela, e agora essa parte também é sua. Mariana assentiu, sentindo uma ligação inexplicável com cada obra. Ele sentiu que, através daquelas pinturas, poderia conhecer a alma da sua mãe, compreender as suas emoções, as suas lutas, a sua paixão pela arte. Era como se Laura finalmente compartilhasse com ela os segredos que o tempo havia enterrado. Após vários minutos de silêncio reverente, Mariana voltou-se para Antônio. Quero continuar o seu legado, disse ele com determinação. Quero manter viva a sua arte, para que a sua história não termine aqui. Antônio sorriu, vendo nos olhos de Mariana o mesmo brilho que vira em Laura anos atrás. Ele sabia que a jovem não estava apenas disposta a homenagear a mãe, mas também a encontrar o seu próprio caminho no mundo da arte. Você tem o talento dele e algo ainda mais valioso. Você tem o desejo de manter viva a memória dele. Antônio pegou um pincel e entregou-lhe, como se estivesse passando uma tocha que esperou a vida inteira para entregar. Faça do seu jeito, mas nunca esqueça que a arte é uma forma de expressar o que carregamos dentro de nós. Mariana aceitou o pincel, sentindo o peso da herança da mãe cair suavemente sobre seus ombros. Naquele instante, ela percebeu que não estava apenas encontrando Laura naquelas pinturas, mas também descobrindo quem ela mesma era. E nessa descoberta ela sentiu sua ligação com Antônio se fortalecer, unindo duas vidas marcadas pelo amor e pela perda. Com o ateliê de Laura revitalizado, Antônio e Mariana decidiram que não seria apenas um espaço de lembranças, mas um lugar onde a arte de Laura pudesse inspirar outras pessoas. Antônio, com uma nova centelha no coração, começou a dar aulas de arte no mercado, unindo a paixão pelo ensino ao legado que ele e Mariana reconstruíram. Ele convidou Mariana para se juntar a ele nessa missão e juntos transformaram o ateliê em um cantinho especial, onde puderam compartilhar a história de Laura e sua arte com a comunidade. No primeiro dia de aulas, o estúdio encheu-se de crianças e adultos, curiosos e entusiasmados, atraídos pela energia daquele espaço. Antônio iniciou a aula mostrando algumas obras de Laura, descrevendo como cada pincelada refletia suas emoções e sua profunda conexão com a vida. Mariana, ao seu lado, sentiu orgulho de compartilhar aquele legado, sentindo que cada palavra de Antônio aproximava os presentes do espírito de sua mãe. À medida que ensinavam, Antônio percebia como Mariana desabrochava a cada sessão, trazendo estilo e paixão próprios, transformando o legado de Laura em algo vivo e dinâmico. Mariana também compartilhou seu processo criativo, mostrando aos alunos como a arte pode ser um meio de curar, de expressar o que as palavras não conseguem captar. Para ela, foi um reencontro constante com a mãe, uma forma de homenageá-la e seguir seu próprio caminho. A comunidade logo começou a ver o ateliê como um lugar especial. Alguns vieram não só para aprender técnicas de pintura, mas também para ouvir as histórias por trás de cada pintura, para se conectar com o amor que foi capturado em cada obra. Antônio e Mariana criaram um espaço onde cada pessoa que chegasse pudesse se sentir parte de algo maior, como se a arte de Laura tivesse se tornado uma forma de unir todos aqueles que a apreciavam. Ao final de uma das aulas, um jovem se aproximou de Antônio e Mariana
emocionado com a história que contaram. Com o ateliê transformado em farol de luz para todos que se aproximavam, Antônio e Mariana iniciavam um novo capítulo em suas vidas, que prometia ser repleto de criação, companhia e, principalmente, de lembranças que os uniriam para sempre. A história de Antônio e Mariana nos mostra como o passado pode retornar das formas mais inesperadas, revelando verdades que nos levam a enfrentar feridas escondidas e descobrir novas forças. O que você teria feito no lugar de Antônio? Você buscaria a verdade, mesmo que isso significasse reviver a dor, ou preferiria deixar as memórias de lado? Clique no vídeo na tela para continuar esta emocionante jornada de autodescoberta e explorar histórias mais inspiradoras. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vejo você na próxima história.